este Espírito habita em nós. E esse Espírito que vai fazer com que as pessoas venham entender a libertação que precisam, a transformação que precisam para a sua história. Que Espírito é esse, pastor? A Bíblia faz menção, querido, de diversas passagens sobre este Espírito. E eu gosto muito da passagem de Ezequiel 36, 26 e 27. Esse Espírito que eu preciso apregoar para os meus, primeiro para os de casa, depois para os de fora, ou para os de fora e depois para os de casa, se casa não aceita. A Bíblia diz: dai-vos-ei um coração novo, e porei dentro em vós um espírito novo. Eu entendo aqui que o que foi que o anjo fez com o profeta Isaías, porque o profeta Isaías reconheceu: ai de mim, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu acredito que esta verdade de Ezequiel aqui, queridos, se colocou na vida, porque a palavra forte isso aqui, é o Senhor dizendo: dai-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, ponto e vírgula. Aí ele diz: tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Coração duro não tem sensibilidade. E era o que acontecia com esse povo que julgava Jesus. Era um povo de coração duro. Era um povo que não tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para compreender a voz do Senhor. Aleluia! E a Bíblia diz que o Senhor poria dentro deles um coração de carne, e também poria um espírito, e faria que eles andassem nos seus estatutos e os guardasse. O que eu quero te dizer? Você pode receber ensinamento de tantas coisas, ensinamento que não é vivido e não é reconhecido, não se passa de logos, não se passa de palavra escrita. Eu posso pegar o ensinamento que eu estou vivendo e posso aplicar, doe a quem doer, queridos. Nós estamos vivendo num tempo que é preciso, sim. A iniquidade tem aumentado sobre a terra, os pecados têm aumentado sobre a terra. Nós estamos vivendo como se fosse nos tempos de Noé, como se fosse nos tempos do profeta Isaías, do profeta Ezequiel, dos profetas, queridos. Nós estamos vivendo esses tempos, e quem o Senhor vai usar somos nós. Se nós continuarmos calados, aceitando, a Bíblia diz que o Senhor vai cobrar de quem? De nós. No próprio livro de Ezequiel, capítulo 18, se eu não estou enganado, 33, 8 e 38, 8, 18 e 33, 18, nos fala isso. Se eu disser ao ímpio, negar esta palavra a ele, das maldades do que ele tem vivido, o sangue desse ímpio vai ser cobrado das minhas mãos. Mas se eu avisar, as minhas mãos estão lavadas disso, queridos. Então nós estamos vivendo um tempo, nós tiramos por este culto aqui, tiramos por este culto, parece que o amor está se esfriando. É um culto de ensino, que poderíamos estar explanando uma escola bíblica, um ensino de profundidade. Estamos tentando simplificar assuntos para ver se a igreja consegue assimilar e trazer para si estas verdades, viver essas verdades. Porque o povo hoje, ele tem preguiça de ouvir mensagens longas. Então é muito mais fácil dizer que o Senhor te abençoe, ou dizer os teus pecados te levarão a uma sepultura sem retorno. Não é verdade, queridos? Então nós precisamos viver, o povo está vivendo como no tempo que Jesus foi levado ao madeiro. Como assim, pastor?
A Bíblia diz que quando o Senhor adentrou a cidade santa, o povo aclamava: hosana ao Senhor nas alturas, e tirava as suas vestes, os seus mantos, jogavam no chão para o Senhor passar por sobre ele, cortava os ramos e jogava, o Senhor passava por sobre eles. Mas o mesmo povo que aclamou, foi o mesmo povo, quando o Senhor passou carregando o madeiro sobre as suas costas, viraram as costas para ele. Existem duas classes de cristãos dentro da igreja, queridos, e nós precisamos fazer separação dessas classes, não expulsar da igreja, mas trazer para dentro daquilo que o Senhor espera. Diga comigo, primeira classe: espectador. Espectador, queridos, era a mesma multidão que aclamava. Imagina aí, Jesus passando em meio à multidão com a cruz na costa, e ninguém pôde ajudar. A Bíblia diz que um certo sirineu foi constrangido a carregar a cruz do Senhor. O que é isso, pastor? Constrangido. Seria se eu chegasse agora ali: assume aqui a mensagem, que eu vou ali fora ainda. É isso. Foi isso que os soldados fizeram. Botaram a cruz na costa do sirineu para carregá-la. Nós temos vivido como espectadores, queridos. Me perdoe a franqueza. E espectador, ele não participa da glória de Deus. Quantos entendem isso? Eu estou tentando trazer uma linhagem de mensagens que não fuja o padrão daquilo que nós queremos ensinar à igreja. Preguei o que domingo agora, queridos? Anteontem. Vamos lá? Ninguém gravou. Preguei sobre o desânimo. Espectador é alguém desanimado, é alguém que não tem vida, é alguém que espera que alguém possa induzi-lo. Mas a Bíblia nos faz menção que ainda existe participante da cruz de Cristo. Sabe, queridos, existem participantes, existem homens e mulheres. É por isso que eu volto a afirmar, grave este versículo aí, em Isaías 61 e Lucas capítulo 4, versículo 16, a mesma coisa, versículo 18, a mesma coisa. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, Ele me capacitou para pregar as boas novas, para curar os enfermos, para quebrar a cadeia dos que estão presos. O Senhor está sobre mim pelo seu Espírito. Sabe, queridos, nós precisamos quebrar essas barreiras, essas limitações. Nós precisamos tirar do papel as estratégias, precisamos começar a viver. O homem, ele faz 1000 planos. Nós precisamos disso para isso, disso para aquilo. E nós estamos aí com um monte de material para evangelismo, estamos com aparelhagem de som para fazer culto fora, estamos com um monte de coisa para fazer e não fazemos. Será que o Espírito está sobre vós? Jesus é o nosso exemplo de vida, queridos. Porque os seus o condenaram. Sabe o que ele fez? Vamos lá. Ele fez o seguinte. Versículo 28. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Quando Jesus fez menção dizendo: olha, ninguém faz isso ou aquilo. Havia muitas viúvas, só a viúva de Sarepta de Sidom, toda ali jogando diante das pessoas. Havia também leprosos em Israel, e o profeta Eliseu, nenhum deles foi purificado, senão Naamã. Fez menção de muita coisa. Aí a Bíblia diz no versículo 28, todos na sinagoga ouvindo estas coisas se encheram de ira. Sabe por que se encheram de ira?
Porque tem pessoas que é muito